Antônia vivia em uma pequena cidade no coração do Brasil, onde as montanhas verdes abraçavam a comunidade e o tempo parecia passar mais devagar. Era uma mulher simples, com um coração repleto de fé, sempre com um sorriso acolhedor no rosto e uma palavra amiga para quem precisasse. Seu marido, Geraldo, era um homem prático, um marceneiro de mão cheia, conhecido por sua habilidade em transformar madeira bruta em belas peças de mobiliário. Eles tinham duas filhas, Isabel e Marisa, que herdaram a bondade e a generosidade da mãe, e um neto esperto chamado Pedro, que sempre estava cheio de perguntas e curiosidades sobre o mundo ao seu redor. A vida era tranquila, um ciclo de trabalho, família e fé. Era uma nova oportunidade de agradecer e celebrar as pequenas bênçãos. Encontro conforto na minha crença. É como um abraço caloroso que me envolve nos momentos de incerteza. Acredito em milagres, na bondade divina, no poder da oração. Cada prece é uma conversa íntima com o divino, uma forma de renovar minha esperança. Ela frequentava a igreja local, um lugar de paz e comunidade onde todos se conheciam e se apoiavam mutuamente. Sua fé era um farol, guiando-a nos momentos de alegria e de desespero, uma luz constante em sua vida. Geraldo, por outro lado, era um homem cético que preferia confiar naquilo que podia ver e tocar. Acreditava no que podia ver, tocar, construir com suas próprias mãos e encontrava satisfação no trabalho bem feito. A fé de Antônia era algo que ele respeitava, mas não compartilhava. Ele via a devoção dela como uma força silenciosa, algo que ele não compreendia completamente, mas que admirava. Para ele, a vida era regida pelo trabalho duro e pela lógica, onde cada esforço era recompensado com resultados tangíveis. Respeito a fé dela, mas para mim, a vida se resume ao que podemos construir com nossas próprias mãos. Cada peça que crio é uma prova do meu esforço e dedicação, uma forma de deixar minha marca no mundo. A vida pacata da cidade foi abalada por um temporal daqueles. O céu escureceu e a tranquilidade deu lugar ao medo e à incerteza. A chuva caiu sem parar por dias, transformando o rio que cortava a cidade em um turbilhão furioso. As águas, antes calmas, tornaram-se uma força incontrolável, ameaçando tudo em seu caminho. As águas subiram, engolindo casas, lojas e ruas. O cenário era desolador, com telhados mal visíveis e ruas transformadas em rios. A enchente chegou de repente, deixando um rastro de destruição e desespero. Pessoas corriam em pânico, tentando salvar o que podiam. A casa da mamãe, localizada em um terreno mais alto, foi poupada do pior. De lá, podíamos ver a devastação que se espalhava pela vizinhança, mas a enchente levou embora a paz da comunidade. As pessoas se uniram, tentando consolar umas às outras e oferecer ajuda. Muitos perderam tudo, casas, móveis, roupas, comida. A destruição era visível em cada canto, com móveis flutuando e pertences espalhados. A tristeza pairava no ar, pesada como a umidade que impregnava tudo. O céu cinzento refletia o estado de espírito dos moradores. Foi devastador ver nossos vizinhos perderem tudo. Cada rosto contava uma história de perda e sofrimento. A tristeza estava em cada olhar. A dor era palpável, e a comunidade sabia que levaria tempo para se recuperar. Diante da tragédia, Antônia buscou consolo em sua fé. Ela se lembrou da história bíblica da multiplicação dos pães e peixes. Como Jesus alimentou uma multidão com apenas alguns peixes e pães, era um milagre que desafiava a lógica, mas que enchia seu coração de esperança. Eu tinha pouca comida em casa, apenas alguns sacos de farinha, feijão e arroz. Não era o suficiente para alimentar minha família por muito tempo, muito menos para ajudar os necessitados. Mas a fé sussurrava em meu coração, lembrando-me de que para Deus nada é impossível. Antônia decidiu agir, chamou suas filhas e, juntas, começaram a preparar o pouco de comida que tinham. Fizeram pão, cozinhando pequenas porções para não faltar. Ela sabia que não era muito, mas era o que podiam oferecer.
Enquanto o cheiro de pão fresco se espalhava pela casa, batidas tímidas na porta anunciavam a chegada dos primeiros vizinhos. Com lágrimas nos olhos e vozes embargadas, eles contavam suas histórias de perda e medo. Mamãe os acolheu com um abraço apertado e palavras de conforto. E então ela fez o impensável, começou a dividir o pouco que tinha. Geraldo observava tudo com uma mistura de incredulidade e preocupação. Antônia, não temos o suficiente para todos, ele sussurrou preocupado. Mas Antônia parecia não ouvi-lo. Ela continuava a servir os vizinhos com um sorriso sereno no rosto. E algo extraordinário começou a acontecer. As panelas pareciam nunca se esvaziar. O pão, partido em pequenos pedaços, multiplicava-se diante de seus olhos. Havia comida suficiente para todos e ainda sobrava. Geraldo, atônito, observava a cena, sem conseguir acreditar no que via. Um nó se formou na garganta de Geraldo. Ele, que sempre se orgulhou de sua lógica e pragmatismo, sentia-se profundamente abalado. O que estava acontecendo diante de seus olhos desafiava qualquer explicação racional. Seria possível que a fé de Antônia, que ele sempre considerou ingênua, fosse real? Pela primeira vez em sua vida, Geraldo sentiu um toque de fé. Não era uma certeza absoluta, mas uma pequena semente plantada em seu coração. Ele viu a fé de Antônia se transformar em ação, em compaixão, em um milagre que alimentava não apenas o corpo, mas também a alma. A notícia do que acontecia na casa de Antônia se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora. Pessoas de todas as partes chegavam, não apenas em busca de alimento, mas também de esperança. E a esperança, assim como o pão, parecia se multiplicar a cada nova pessoa que cruzava a porta. Antônia, com a ajuda de suas filhas, Geraldo e outros voluntários, continuava a servir as refeições. Ninguém era mandado embora de barriga vazia. O milagre da multiplicação não estava apenas na comida, mas também na solidariedade que unia a comunidade. A enchente, que havia levado embora tantos bens materiais, acabou por trazer à tona o que havia de mais valioso naquela comunidade: a fé, a compaixão e a união. As pessoas se ajudavam mutuamente, compartilhando o pouco que tinham, reconstruindo suas vidas tijolo por tijolo, abraço por abraço. Geraldo, tocado pelo que havia presenciado, começou a frequentar a igreja com Antônia. Ele ainda tinha dúvidas, mas estava aberto a aprender, a sentir a força da fé que movia sua esposa. A experiência da enchente havia sido um divisor de águas em sua vida. A história de Antônia e o milagre da multiplicação se tornaram uma lenda na cidade. Era uma história que passava de geração em geração, inspirando todos a acreditar no impossível. Era um lembrete constante do poder da fé, da importância da generosidade e da união. A cidade, antes dividida por diferenças, encontrou um novo propósito em ajudar uns aos outros e da força do amor ao próximo. Cada gesto de bondade, cada ato de solidariedade, reforçava a crença de que juntos eles poderiam superar qualquer adversidade. A fé, antes vista por muitos como algo distante, se tornou real, palpável, presente no pão compartilhado, no abraço amigo, na reconstrução da cidade. A cada tijolo colocado, a cada refeição dividida, a fé se fortalecia. As crianças cresciam ouvindo a história, aprendendo sobre a importância de acreditar e de nunca perder a esperança. Aprendendo que mesmo diante das maiores dificuldades, a união e a fé podem transformar vidas. A esperança e a fé podem mover montanhas, multiplicar alimentos e unir corações. Eles aprenderam que a verdadeira força está na comunidade e no amor compartilhado. A fé, como uma pequena semente, havia sido plantada naquela cidade, crescendo e florescendo com o tempo. E seus frutos alimentavam a alma de todos. A cidade se tornou um exemplo vivo de como a fé e o amor podem transformar uma comunidade, trazendo esperança e renovação. O verdadeiro milagre não estava na multiplicação do pão, mas na multiplicação da fé e do amor. Antônia, com sua fé inabalável, havia despertado algo especial em sua comunidade.
Ela havia mostrado que a fé não é apenas acreditar no improvável, mas agir com amor e compaixão. E assim, a pequena cidade no coração do Brasil renasceu das águas da enchente mais forte, mais unida e mais humana. O milagre da fé havia acontecido, transformando a tragédia em um recomeço. E a história de Antônia ecoava pelas ruas, um hino à esperança e à força do amor.